Obrigado por esta semana, primeira semana do ano, primeiro mês do ano. Obrigado por grandes coisas que tens feito nas nossas vidas. Pedimos a Ti para que possa continuar a levantar o seu povo em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que a Sua palavra possa se penetrar em cada coração e a Sua palavra possa saturar a toda a vida em nome de Jesus. A Sua vontade será frutífera. Nós seremos frutíferos. Oramos para que o Senhor possa nos preparar para o trabalho por vir a cada um de nós em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Gênesis 49, iremos ler a partir do versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura e o frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais. Até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. A passagem que acabamos de ler agora traz uma marca conclusiva de Jacó, pai de José, que traz uma história breve e nos fala sobre o cumprimento do sonho que Deus deu a ele. E este cumprimento do sonho trouxe a bênçãos de cima, bênçãos da nação e bênçãos em todo o redor. E fala acerca de perseguição, amargura, oposição na vida de José. E mesmo assim houve frutibilidade. No meio de tudo, bênçãos. No meio de tudo, promoção e progresso. E o Senhor está nos certificando que quando nós olhamos pela vida de fé de José, que a mesma coisa Deus pode fazer. Pode fazer também na vida de cada um em nome de Jesus. Assim que olharmos para a vida da fé de José, consideraremos três coisas. A puridade na vida de fé de José. A puridade na vida de fé de José. Assim que olhamos para a vida de José, tinha toda a razão, tinha todas as desculpas para viver uma vida baixa. Tinha todas as desculpas que podia apontar, circunstâncias que podiam ser razões para que ele vivesse uma vida menos pura, vida menos justa. Mas de tudo isto podemos ver na vida de José a puridade na vida de José, na vida de fé de José. Número 2, a paciência. Que ele era uma pessoa perseverante, se olhamos para José, podes ver o sonho que foi dado, a meta que foi dado, o destino que foi revelado. Mesmo assim, no meio de tudo isto, ele ainda viveu uma vida de paciência.
O sonho não estava a acontecer no tempo que as pessoas esperavam, mas pensavam que ia acontecer. Mas ele, ao invés de ele subir ao monte, ele foi para o vale. Ele passou pela mentira, perseguição, ele passou pelas prisões, ele passou por tudo quanto pode pensar que podia lhe desencorajar, que podia deixar tudo e dizer isto não aguento mais, por causa das coisas que ele passou. Mas, no meio de tudo isto, ele pacientemente seguiu o Senhor, pacientemente seguiu o sonho, pacientemente seguiu a vontade, o caminho e a palavra de Deus. Paciência e fidelidade do justo. Segundo ponto. José, uma pessoa justa, era uma pessoa justificada, era uma pessoa convertida. José era uma pessoa justificada pela fé no Senhor. Então, ele era uma pessoa perseverante. Número 3. A previsão da vida futura de Jesus. Assim que olhares para José e contrasta a vida de José com a de Jesus, verás que muita coisa na sua vida, no primeiro de Gênesis, no começo do Velho Testamento, foi previsto, foi feita uma previsão da vida de Jesus no princípio do livro do Novo Testamento. Então, iremos fazer a comparação de José e na vida de Jesus. Então, verás que a vida de José era uma previsão da vida futura de Jesus. 3 coisas iremos considerar, como falei: a puridade na vida de fé de José, a puridade na vida de fé de José, a paciência e fidelidade do justo. A paciência e fidelidade do justo. Número 3, a previsão da vida futura de Jesus. Vamos para o primeiro ponto, número 1, para olharmos para a vida de José. Vamos para capítulo 37, Gênesis 37, e de ler a partir do segundo versículo, número 2. Isto nos introduz à vida de José, vida que recebeu da palavra de Deus. Ele viveu uma vida em antecipação, na expectação do cumprimento dessa vida que foi revelado pelo Senhor, que havia de subir no trono e reinar o seu povo. Gênesis 37, lendo a partir do versículo 2. Estas são as gerações de Jacob. Sendo José de 17 anos, passeava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bilha. E estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Ele veio para trazer um relatório falso, assim que ele não cuidava deles. Ok, no versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Mas na parte de José, este favor não entrava na sua cabeça. Esta exaltação que lhe fazia ser diferente dos outros, para ele não lhe entrava na cabeça.
a sua puridade veio muito cedo. Então, nos diz no versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, isso tudo não afetou a José. Então, esta pessoa deste tipo, odiado por todos, por seus irmãos, sem exceção, devia dizer isto, vai lhe fazer voltar atrás. Então, vai lhe fazer ser uma pessoa que iria evitar. Não, ele era uma pessoa muito aberta, a puridade estava lá. Número 5, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Não falavam com ele. Esta é a pessoa que está crescendo. Eles o odiavam, mas tinha conflito, mas era uma pessoa de paz. A sua vida era uma vida de fidelidade. E disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. O Senhor estava a revelar a ele sobre a vida que havia de ser elevado, e tudo se levantava perante mim. E eis que os vossos molhos o rodavam e se inclinavam ao meus molhos. Então lhe disseram os seus irmãos, tu, pois, deveres, reinarás sobre nós. Então era esta interpretação que o sonho que estás a sonhar, você parece que vai reinar sobre nós. Você acha que a sua vida será uma vida alta sobre nós. Você acha que assim que todos estamos no quintal do palácio, você estará no trono e você vai reinar? Era a interpretação deles, sim, mas também era a interpretação correta. Tu terás domínio sobre nós, por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Era a palavra do Senhor que estava a falar, mas odiavam ainda mais. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, é uma pessoa religiosa. Se fosse uma pessoa qualquer, ia dizer, eu lhes disse antes, e a minha vida estava no perigo. Como resultado de aquilo que eu disse, eu não vou lhes dizer mais. Eu não vou revelar a minha mente a eles. Eu vou parar de falar boas coisas a eles. Não será uma vida pura, mas o Espírito mostra diretamente e ele disse, veja isto, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E somos ditos no versículo 11, os seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Justiça, retidão desde o princípio. A sua vida era uma vida de amor no meio de amargura. Veja versículo 16. E ele disse, procuro os meus irmãos. Os seus irmãos não estavam lá. Vai, veja como é que eles estão. No lugar X, no lugar X. E ele estava procurando e alguém disse-me, peço-te onde eles apacentam. E disse àqueles varão, foram-se daqui porque ouvi-lhe dizer, vamos a Datã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Datã.
e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. 19. E despertou a sua animosidade, a sua ira, o seu ódio. Não chamaram a ele seu irmão, não chamaram pelo seu nome José. Eis lá vem o sonhador mor. Você já passou disso? Me odeiam, não gostam de mim, falam contra mim, e você volta para trás. E você anda como quem no mundo podia andar. O seu nível de espírito baixa. A sua comunhão baixa. A sua vida baixa, como a vida dos outros. Você tem toda a razão. Por quê? Porque eles não gostam. O que você esperava que eu fizesse? Deus espera que você mostre como uma vida de José. Versículo 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Você já encontrou alguém na comunidade que muita gente pode pensar que este é o seu sonho, esta é a sua meta, este é o seu destino, este é o seu destino, e vão dizer: não vai acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, vai acontecer. E eis aí o sonhador moro, matemo-lo, vamos matar tudo quanto vai fazer que o sonho não aconteça. Não vão fazer. Eu disse, não vão fazer. Mas muita gente diz que são cristãos, pensam que, creem que os seus inimigos são fortes mais que Deus. E a oposição dos seus inimigos são maiores do que o sonho, do que a visão, do que a profecia, do que a promoção que o Senhor deu. Por causa disso, não seguem esse sonho. Eles não seguem estes passos que ligam ao trono. Então, lutam que não deviam, enfrentam uma batalha que não deviam enfrentar. O sonho vai acontecer. Eu disse, esse sonho vai acontecer. Eventualmente, venderam a ele para o Egito. Depois de vendido para o Egito, mataram um animal, qualquer que seja, e tingiram as roupas dele pelo sangue, mostraram ao pai, e pensou o pai que José estava morto. O sonho já terminou. O sonhador já terminou. Você verá o sonho. Você verá o sonhador mais uma vez. Esse sonho não vai morrer em nome de Jesus. Para algum momento pensavam que teriam conseguido. Então o inimigo pensa que já conseguiu, mas ele não vai conseguir. Você vai sobressair. Você vai se levantar. E eventualmente, quando foi vendido para o Egito, então capítulo 39, a partir do versículo 1, e José foi levado ao Egito, e ele tinha que se levantar, mas primeiro tem que passar por baixo. Não importa onde você estiver, estás embaixo, mas você vai se levantar. José vai se levantar. Quem é esse hoje? Quem é o seu nome? Você irá se levantar em nome de Jesus. José foi trazido embaixo ao Egito, mas e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Isso será uma coisa temporária, não vai ser permanente para ti. E o Senhor estava com José, Jacob não estava com ele, o Senhor estava com José. Os irmãos não estavam com ele, mas o Senhor estava com José. A sua mãe não estava com ele, mas o Senhor estava com José. Tudo quando você perder aquilo que te temporar, não te preocupe, o Senhor é contigo.
o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor grande Deus, o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos céus e a terra, se está contigo, por que você vai se preocupar por alguém que não está contigo? Alguém não vai estar, essa pessoa não vai estar contigo, mas o Senhor estará contigo. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele. Este ano, todos nós veremos alguma coisa em vós. O seu marido irá ver que o Senhor é contigo. A sua esposa verá que o Senhor é contigo. O seu pastor, o seu líder verá que o Senhor é contigo. O seu mestre, onde você trabalha, o chefe, ele verá que o Senhor é contigo em nome de Jesus. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Se eu não pudesse, não segurasse o microfone, eu levava a minha caneta para sublinhar isto, que diz: o Senhor prosperava em sua mão, para que isso possa me fazer prosperar em toda a minha vida. Você não está segurando o microfone, então leva a sua caneta e sublinha que tudo quanto você faz, o Senhor irá prosperar na sua mão, você prosperará. E José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa. Se você ser colocado como gerente, ser colocado como o gerente, é possível, e isso é possível. Eu disse, isso é possível. Você só quer que você, o que o Senhor quer é que você seja fiel. E entregar-se a si ao Senhor. Não esteja a viver para hoje, mas para o futuro. Esteja a viver para o momento em que você será aquilo que o Senhor ordenou para que seja. Você será isso em nome de Jesus. Ele colocou sobre tudo o que tinha. Era o princípio. Era a bênção inicial. Era a promoção inicial. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Se você é um gerente e o Senhor te colocou como gerente, o Senhor te colocou como missionário, para que, assim como missionário, você será abençoado, ou fará a obra do Senhor prosperar, assim como José foi apontado para ser o gerente. Se a vida de José fosse uma vida que vai para baixo, não, se tivesse esse tipo de vida, ele não estaria lá. Ele não estaria lá. Mas a obra da sua mão fará com que a igreja local, a igreja regional, a igreja do estado, toda a igreja, para que possa prosperar e tenha progresso em nome de Jesus. E a bênção do Senhor estava. E o Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso E aconteceu, depois destes dias, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. Este é o ano de santidade, ano de justiça, ano de puridade. Você vai recusar. O amém é antigo aqui.
Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você pode pensar, não podia fazer, não devia fazer isso. Seria um pecado maior, uma ingratidão. O seu marido, o meu chefe, colocou tudo nas minhas mãos. O meu mestre, o seu marido, ele me favoreceu. Sou estranho aqui, estrangeiro. Não tenho ninguém para me defender. Não tenho ninguém que pode parar comigo. O seu marido, seu marido, ele me deu esta promoção. Se eu fizer uma coisa igual, serei uma pessoa pecadora na terra. Não posso fazer isso. Não apenas isso. O meu Deus tem me favorecido. Fui vendido para a escravidão. Você pode pensar que assim que foi vendido para a escravidão é uma desvantagem. Foi vendido para ser um escravo, estou debaixo da escravidão. Todos me dizem que você é um estrangeiro é um prisioneiro, mas por que eu posso fazer isso? Pecaria contra Deus. E não vais fazer, não farás isso, não vais pecar em nome de Jesus. Salmos 24 é o que o Senhor espera. Quando você vai ser coroado um dia, se você ser levantado um dia, mesmo no trono. Salmos 24, 3. Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ele tinha mãos limpas, não podia tocar nada que podia contaminar. Não tocou tudo que iria poluir a sua mente. No versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Lembra que José ainda era solteiro, ainda não tinha casado, ainda não tinha idade de casar, mas ele foi para terra estranha, mas mesmo lá ele disse que não iria fazer nada estranho. O seu coração era puro. Pessoas caem no pecado de imoralidade, de fornicação, de adultério. Começa esse pecado no coração. Podem começar a pensar, estão pensando sobre isso, estão tendo essa concepção, esta afecção no seu coração. Então concebem essa imoralidade dentro do coração. E quando chegar a um ponto que estão quase para cair, mas no caso de José, o seu coração era limpo, as suas mãos puras, internamente. Dentro era puro, fora puro, e quando a tentação veio, ele rejeitou. Então você terá promoção. Mesmo que foi promovido para o alto nível, ele tinha mãos puras. Ele não elevou a sua alma para a vaidade. Vamos para Provérbios 30. Deve ser limpo. Você tens que ser purificado. Purifica o seu coração. Sem essa experiência, sem este evento na sua vida que o Senhor colocou na sua vida, limpou o seu coração, diferentes tentações virão. Você não vai conseguir parar, defender, mas graças a Deus você vai conseguir.
Você vai conseguir. Eu vou continuar puro. Vou continuar puro. Vou continuar justo. Veja Provérbios 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos. Pura aos seus olhos. Não na vista de Deus. Não puros nas vistas da esposa do Potifar. Sabia no seu coração a mulher do Potifar que este jovem é puro. Não na vista de José, que sou justo, não, a comunidade sabia que este era puro. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Tem que haver uma mudança, uma limpeza. E é esta limpeza inicial que nós consideramos como conversão, chamamos de justificação. É esta lavagem inicial que nós chamamos de regeneração, que muda tudo na sua vida. Podes dizer, pela graça de Deus, você é limpo. Sofonias 3, 9. Sofonias 3, 9. Porque então darei lábios puros aos povos. Ele, José, não tinha uma linguagem não pura, não tinha José uma vida sugestiva, mesmo que quando ele falasse com outras pessoas, sabia que eu vou quebrar este mandamento para que eu possa ter prazer. Mas José não era assim, você não será assim. Porque não darei lábios puros aos povos para que todos os invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Era José que servia ao Senhor com um mesmo espírito. A sua mente estava fixa. Eu irei servir ao Senhor sem nenhuma distração. Mateus 5. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. José viu Deus. Viu Deus. Na prisão, ele viu a Deus. Interpretando os sonhos, é porque ele viu a Deus. Na interpretação do sonho do rei, ele viu a Deus. Quando ele foi promovido para reinar em toda a terra, ele viu a Deus. Por quê? Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você verá Deus. Você será puro. 1 de Timóteo 5, 22. 1 de Timóteo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. A esposa do Potifar estava em te introduzir alguma coisa, ou apresentar alguma coisa. Venha compartilhar comigo o meu pecado. Eu não serei participante desse pecado. Você não vai ter a mim como cooperador. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Você será puro. Alguém aí será puro. Quando você é salvo, justiça vem. Assim que você caminha para frente, você será purificado no seu coração. Atos 15, 9. Atos 15, 9.
Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. E vemos a vida de José. Era uma vida justa, vida que lhe guardou ser uma pessoa justa, assim que andar com Deus este ano pela fé, todos os dias na sua vida, todas as semanas da sua vida, o Senhor vai te guardar. Mas sabe que começa com o coração ou uma experiência purificada. Então, se tiveres esta experiência purificada, então vais caminhar e vais levantar toda a virtude. Você vai negar, vai recusar de pecar. Eu recuso. Você vai recusar em nome de Jesus. Ponto número 2. A paciência e fidelidade do justo. A paciência e fidelidade da vida dos justos. Veja o que ele tem prometido. Veja o que o Senhor revelou a ele. Gênesis 37. Gênesis 37, 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. O vento não vai te soprar, perseguição não vai te assoprar. Este sonho vai continuar em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meus molhos. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu, deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. O ponto é, tem prometido promoção, mas para além de promoção, foi vendido para o Egito. Ao invés de promoção, ele foi à prisão. Veja o capítulo 40, versículo 12. Então disse José, esta é a sua interpretação. Os três sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o corpo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Conhece a história? O ponto é, estava na prisão e ainda continuava a sua vida de puridade, ele continuava. E os servos do Faraó sonharam. Não dizia ele, toda a bondade que eu tenho feito, onde está o resultado? Eu estou sofrendo aqui. Se eles têm problemas, eu tenho problemas. Não, ele não falou isso. Eu não estou vendo o meu sonho se cumprir, ele não fez isso. José, qual é o seu problema? Por que isso tudo? Diga-me o sonho. E lhe falaram o sonho e ele interpretou para ele. Você será um bom intérprete. Você será um bom intérprete, interpretando a palavra de Deus ao povo, interpretar a situação em que podem se encontrar. E a sua interpretação vai lhes trazer fora do problema em nome de Jesus. Depois da interpretação, disse no versículo 14, porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses contigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta
casa. Porque, de facto, depois disso, o homem o lembrou, mas ele foi paciente. Paciência. O desapontamento não vai te mudar. As falhas não vão te mudar. Ele continuou pacientemente. Ele continuou perseverando. É o que o Senhor tem nos dito quando estamos pensando que o sonho... Veja isso no capítulo 40, versículo 23. 40, versículo 23. O copeiro moro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Veja 41, versículo 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, ele foi esquecido, mas continuava paciente. Estão me esquecendo, mas continuou paciente. Por que estão me deixando nesta condição? Ele foi paciente. Não se lembra que ainda estou aqui, mas ele foi paciente. Eu falei para aquele homem, ele tem que me tirar fora deste lugar. Está me esquecendo aqui em 2 anos inteiros, mas ele foi paciente. Serás paciente em nome de Jesus. Existem pessoas que dizem, na minha vida, o que é que posso fazer? Estão me esquecer, assim que estão me esquecer, eu vou ter que tomar o passo. Eu conheço o meu sonho. Eu sei o que Deus quer por mim. Assim que não querem me ver nesta coisa que Deus tem preparado para mim, estão me esquecendo, eu vou fazer aquilo que deve ser por mim mesmo. Assim estás, impaciência. Você não está a perseverar, não está sendo paciente, porque não há paciência, você para a Deus, impede a Deus de fazer aquilo que devia fazer no seu tempo. Damos graças a Deus porque o seu tempo chegará. O meu tempo chegará. O meu tempo chegará. O sonho se cumprirá. O sonhador vai se levantar. A igreja está à espera desse sonhador para se levantar em nome de Jesus. Não se preocupe com os anos que lá se vão. Deus me esqueceu. Não. O Senhor ainda se lembra de ti. Salmos 105. Salmos 105, 17. Salmos 105, 7. Quando estava na prisão, a palavra do Senhor, você não vai desistir. Tentações, problemas, você não vai desistir. Parece que foste esquecido, mas não esqueça, não fosse esquecido. As pessoas desistem quando estão próximo, mas o seu tempo chegou. Você sofreu muito, mas perseveraste muito por muito tempo, agora o seu tempo chegou. Assim o tempo chegou, o tempo chegou. O Senhor vai se lembrar de ti, você não vai desistir. Eu não vou desistir. E o rei é o ano de liberdade. E mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou. Fê-lo o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda,
para o seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Mas sabe por quê? Perseverou, foi paciente, não correu em frente de Deus, não tomou a sua própria iniciativa. Não está a pensar em ninguém este Deus. Se eu não fazer algo por mim, nada será feito. Esta é a decepção do inimigo. Seja paciente, tudo vai estar tudo bem. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Seja paciente até ver o fim dessa coisa. Não curva, não dobre as mãos, diz, eu estou passando disto. Eu já encontrei as pessoas que podiam me ajudar. Eu vou ter que chegar lá. Deixa Deus fazer. Deus fará para ti. Melhor é o fim do que o princípio. E a ser paciente no espírito. O orgulho é o que diz, se Deus não fizer, eu vou fazer. Se as pessoas não reconhecerem, eu sei quem sou eu vou fazer. São as pessoas que estão a dizer que estou sendo esquecido, eu lembro, eu sei de quem sou eu. É uma pessoa impaciente. Eu estarei lá. Deus vai trazer, vai destruir este espírito de orgulho. Se isto não pode fazer, Deus não pode fazer, eu vou fazer. O longânimo do que tem que ser, versículo 9, não te apresses no teu espírito a irar-te. Irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Veja o que eu disse. Ainda não fez. Ele me prometeu com os seus até que havia de fazer aquilo para mim. Então, não se ira. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Veja o que ele fez. Veja a vida que eu estou passando. Você disse que havia de me promover. Você iria abençoar os longanos do coração. Veja isso, estás zangado. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Veja desta maneira, olha esta direção, ninguém está olhando para o meu caminho. Por causa disso, estou zangado. Bom dia, não quero dizer bom dia a ninguém, vou para o meu caminho. Ninguém sabe do que estou a passar, ninguém está a passar daquilo que estou a passar. Todos dizem, estou a orar para ti, estou a orar para ti. Não vejo a resposta das suas orações, não faça isso. José não fez isso. O sonhador não é o extintor, não extingue nada. Está esperando, Senhor, estou esperando em ti. Eu disse, você virá. No versículo 9, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca serei tolo. Lucas 21, em Lucas 21, versículo 17. Lucas 21, versículo 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Você não ouviu isso? A sua ira não vai te destruir. A sua ira não encurtará a sua vida.
não perecerá um único cabelo da sua cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Romanos 2, Romanos 2, 7. Paciência é a boa qualidade na vida do Filho de Deus. É o que o Senhor espera. Quer que nós possamos ter uma vida santa para exercer e manifestar a paciência de casamento, paciência de ter filhos, paciência para ter um emprego, paciência em pensar que no sonho que fomos dados, paciência das promessas que Ele nos concedeu e quer que nós sejamos pacientes. A sua paciência na igreja, a paciência com as pessoas à sua volta, a paciência onde você trabalha e em todas as circunstâncias da vida, espera isto acontecer. Você não vai transpirar porque não está a acontecer. Ele quer que nós sejamos pacientes. Romanos 2, versículo 7. A saber, Romanos 2, a saber, a vida eterna aos que com esperança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Romanos 12, do versículo 12. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. A esperança é aquilo ainda não chegou, ainda não se realizou. E você está a se alegrar na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você não vai fazer nada que não é de Deus. Você continua puro, limpo. Você é paciente na tribulação continuamente. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Hebreus 6. A fé faz com que nós sejamos pacientes, esperarmos pacientemente no Senhor, para o Senhor cumprir com aquilo que Ele disse que faria. Hebreus 6, versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim para completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez as promessas, através da paciência e fé, herdaremos as promessas. Capítulo 10, Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. As promessas vão se cumprir. O sonho vai se cumprir. Você deve ter paciência, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Veja a previsão da vida de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo, mesmo que as promessas tenham sido dadas, referia-se a Jesus, aquele que havia de esmagar a cabeça e estava esperando, olhando para o futuro. José, assim que foi revelado e foi manifestado a previsão da vida de Jesus. A previsão da vida futura de Jesus. Gênesis 37, 3.
E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Era um filho amado do seu pai. Um filho especial do seu pai. Assim que você olhar para Jesus Cristo em Mateus, capítulo 3, 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Então podes ver que há um amor especial, aceitável, e a preferência que Jacob teve para com Jacob. Então, aqui foi nos dado o seu filho, o unigênito, que ele o amava. Veja 37, 4 e 5. 37, 4 e 5. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com eles pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Não gostavam de José, não porque vivia uma vida pecaminosa ou porque fez alguma coisa que não era boa à sua vista. Apenas por causa daquilo que ele falou. Lembra também a vida de Jesus, a palavra que lhes falou. Por causa desta palavra foi rejeitado. Somos dito em João 14. João 15, 25. 15, 25. Mas quando vir o Consolador que eu não gostaram de Jesus, de como também não gostavam de José. Gênesis 37, 8. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveres, reinarás sobre nós, tu deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Você terá, deveras, dominará sobre nós. Este José, para ter domínio sobre nós. Você lembra Jesus Cristo em Lucas 19? Lucas 19, 14. Lucas 19, 14. Veja a vida de José no evento da vida de Jesus. É uma previsão da vida de Jesus. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Vamos voltar para Gênesis 37, lendo aqui de 18. 37 de Gênesis, versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para matarem a eles. Conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Então, em Mateus
também aconteceu a conspiração. Mateus 26, 3. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Está aqui a conspiração, aqui está os conspiradores contra Jesus. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o mataram. Veja a comparação a vida de Jesus com a de José. Os conspiradores queriam matar a Jesus, consultar a José, consultaram aqui como matariam a Jesus. Então, volta para 39 de Gênesis, Gênesis 39, versículos 8 e versículo 9. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você não pecará, você não irá pecar. No caso de José, foi tentado, mas não pecou. Vamos ver Jesus, Hebreus 4, 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sim, mas sem pecado. Vamos voltar para Gênesis 39, versículo 17. 39 de Gênesis, versículo 17. No versículo 17, então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, e ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa dos cárceres, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Não fez nada para merecer este tipo de tratamento. Posso fazer uma pergunta? Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Veja, quando isto aconteceu, a esposa de Potifar, quando ela fez, Potifar não perguntou a José: o que você vai dizer? E José não disse: por favor, antes de você falar, posso te dizer alguma coisa? Esta mulher é infiel, queria isto em mim, eu recusei. Então, porque eu recusei, ela ficou desapontada, é por isso que ela fez isto. Não, ele não abriu a sua boca. A vida de José é uma previsão da vida futura
de Jesus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão, ele foi levado para a prisão. Assim que José foi levado para a prisão, ele também foi à prisão para ser julgado. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico nas suas mortes, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 1 de Pedro 22. Que não tinha pecado, não tinha pecado. Quando ele sofreu, 1 de Pedro 2, 22. Este José, depois de sair da prisão, ele foi levantado, estava à procura, iria procurar dizer que agora eu estou com autoridade, tenho domínio, fui levantado e o meu sonho se cumpriu. A primeira pessoa que vou encontrar-me com ele é a esposa de Potifar. Eu vou me encontrar com a esposa de Potifar, eu vou lhes trazer problemas, vou retaliar, eu vou me vingar, eu vou te mostrar que eu vou levar isto para o futuro. Não. A sua vida, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Vamos voltar para Gênesis, agora 45. Gênesis 45. Versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, a promoção chegou, a sua promoção chegará. O ser levantado já chegou, você será levantado. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem não vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Ele dizia que ia para Egito não para alguma outra coisa, para retaliar, mas viu a mão de Deus, viu a vontade de Deus, viu o plano de Deus. E ele disse, era Deus, foi Deus que permitiu isso. Foi Deus que permitiu isso. Eu não estou a pensar de vós que me venderam, mas vocês não me trouxeram aqui para vir reinar, mas o meu sonho se cumpriu. É obra de Deus. Deus terá esta obra, fará esta obra na sua vida. Deus fará esta obra na sua vida. É Deus que me mandou. Lembra aquilo que Jesus disse. Pai me mandou. O meu pai me mandou para vir fazer alguma coisa, para cumprir aquilo que eu podia fazer. A vida de José era a previsão da vida futura de Jesus. E Deus me mandou perante vós para vos preservar em vida.
para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Por que Jesus, ou melhor, Deus mandou o seu filho para a terra? José disse, ele me enviou para que eu possa preservar a vossa vida. Mateus 1, versículo 21. E dará à luz um filho. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A vida de José era uma previsão da vida futura de Cristo. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que eu vim. Eu achar o que havia se perdido. Lembra quando o Pai lhe mandou? É por isso que também Deus o mandou. Então permitiu com que os irmãos o levassem para Egito para salvar as suas vidas. Então, João 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo fosse salvo por ele. Romanos 11, 25, 26. Romanos 11, 25 e versículo 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Lembra-te de José. Todo Israel, todos os filhos de Israel, todos os filhos de Jacó foram salvos da fome, foram salvos da devastação, desastre, perigo e morte. E assim todo Israel será salvo. Jesus Cristo veio, somos salvos. Como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Estamos ainda no versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Viemos para Hebreus 7, lendo versículo 25. O que Cristo veio fazer e comparar com a vida de José era também uma previsão da vida futura de Jesus. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando eventualmente os filhos de Jacó vieram, filhos de Israel, José foi ao faraó para interceder por eles, dá esta área da terra que possa eu cuidar deles, a sua vida para que seja inteiramente conservada. A vida de José era previsão da vida futura de Jesus. A nossa vida será uma reprodução da vida de Jesus. Como José, ele foi uma pessoa justa, o Filho de Deus justo, a sua vida refletirá a vida de Jesus, o Salvador. Você disse amém? Veja isto, João 13, 15. João 13, 15.
porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A sua vida será assim. A reprodução da vida de Jesus Cristo. Filipenses 2. Não há retaliação, não há tempo de tomar a ira. Colossenses 2, 6. Colossenses 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andeis nele. A sua vida será como uma réplica da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida de José previu, foi uma previsão da vida de Cristo. Também a sua vida deve ser uma vida que mostra que você segue a Jesus. 1 de Pedro 2, 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé quando ele sofreu, 1 de João 2, 6. A sua vida vai reproduzir a vida de Cristo. 1 de João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo, está nele, também deve andar como ele andou. Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. A vida vai refletir a vida de Jesus. Assim que lhe concedeu você vai resplandecer em nome de Jesus. Haverá a puridade na sua vida, dê-me bom amém. A paciência da fé na sua vida, um outro amém. A sua vida será uma vida que vai reproduzir a vida de Jesus. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Ele vai te fazer com que tu sejas puro e limpo, e você vai viver uma vida pura em nome de Jesus. Levanta, fala com o Senhor. Olha para José, tão longe no José, e veja a puridade da sua vida, a paciência da sua vida, a previsão da vida de Jesus. Diga a Deus: ó Senhor, faça-me ser assim na minha vida, para que a minha vida reflita a vida de Jesus.